Eu comecei a participar do programa de letras vernáculas mais ou menos imediatamente após o doutoramento, que foi em 1987. Já em 1988, eu comecei, naquela época, inclusive, havia uma separação entre aqueles que trabalhavam com mestrado e outros com doutorado, e eu, como uma jovem doutoranda, doutorada, na verdade, comecei trabalhando com mestrado. E trabalhei nas linhas de pesquisa daquele momento, que não eram exatamente as mesmas de agora, porque nós fomos reformulando ao longo do tempo, mas as coisas nunca variaram muito. Eu tenho a consciência de que, mesmo a partir daquilo que eu publiquei, eu venho trabalhando em núcleos que são concêntricos e que, claro, dialogam entre si. Hoje nós temos 3 linhas, que são poesia e poética, que são memória, história e literatura, e também relações interartes. E o que acontece é que eu negocio com essas 3. A pesquisa, neste momento, meu projeto de pesquisa para o CNPq, que desenvolvo aqui, está muito ligada às relações com a África, todas as relações da colonização portuguesa a partir da visão, predominantemente da visão dos escritores portugueses. Mas eu já trabalhei com outros ramos da pesquisa, e a relação interartes, por exemplo, foi, durante longo tempo, um trabalho que eu fiz e que está presente nas publicações que até agora eu já fiz. É preciso dizer que o projeto está começando. Eu prefiro até começar pelo anterior, que se chama, tem um nome até bonito, chama-se Eros contra a Melancolia. E nasceu, no fundo, há algum tempo, de um ensaio, puramente um ensaio feito sobre 3 poetas portugueses, na época Jorge de Sena, David João Ferreira e Helder Macedo. A cultura portuguesa é considerada uma cultura melancólica, a melancolia, que é alguma coisa muito discutível, convenhamos. Ela é, sobretudo, melancólica pós-Dom Sebastião, mas ela foi uma cultura que esteve assim à frente e que lutou muitas vezes contra a melancolia, que também é interessante. O Leal Conselheiro do Dom Duarte, em plena Idade Média, faz um estudo sobre a melancolia, justamente para escapar da melancolia. O projeto, então, se alargou para trabalhar com autores que estavam situados assim no fim de século e início de século. Então, era pensar, por exemplo, Mário Sá Carneiro, Antônio Patrício. Bom, Sá Carneiro é muito estudado, mas outros autores como Antônio Patrício não. E era talvez interessante enveredar por aí. Foi o que eu fiz. Isso teve como consequência positiva a publicação de alguns ensaios que vão estar recolhidos. O livro vai sair pela editora Moinhos e se chama Formas de Ler. E uma das partes, ele é dividido em 3 partes, e ele se chama Eros contra a Melancolia. E nesse conjunto haverá um grande texto sobre Jorge de Sena, que já não mais aquele ensaio pequenino do passado, que misturava 3 autores, mas um específico sobre Jorge de Sena, e esse texto sobre Antônio Patrício, Dom João e a Máscara, claro, retomando o Dom Juan, né, tradicional, e quais são as relações de Eros com a morte. A grande amada desse Dom João, do Antônio Patrício, nada mais é do que a morte. A morte como aquela coisa mais absoluta, mais que não se destrói, a única coisa eterna que há. E é um texto impressionante e atualíssimo, muito nietzschiano, enfim. E eu gostei muito de ter feito, e isso foi o resultado dessa pesquisa, a última, do CNPq. Essa que está começando agora tem a ver com o processo de colonização portuguesa, a revisitação desse processo, né? E
tem como núcleo, como base teórica, sociológica, uma leitura muito interessante do Boaventura de Sousa Santos, que é alguém com quem eu negocio normalmente teoricamente, de uma outra área afim, né, claro, e que se chama, enfim, as relações de colonização a partir de duas imagens de shakespearianos, Próspero e Caliban, da Tempestade do Shakespeare. E ele não terá sido o primeiro a usar essa metáfora. Alguns autores no passado já vieram utilizando, mas é realmente muito perspicaz a leitura que ele faz da colonização portuguesa como uma colonização de um colonizador colonizado. Né? Então, ele é um colonizador que não consegue nunca ser próspero. E, ao mesmo tempo, não é Caliban. Evidente, mas é um próspero calibanizado, porque, de certo modo, é o Caliban da Inglaterra e nunca consegue ser verdadeiramente um próspero. Através de alguns autores, e nesse caso, Lobo Antunes entra, o livro do Lobo Antunes que eu acho primoroso, que é O Esplendor de Portugal, e eu penso que esse conceito do lugar de Portugal como um próspero calibanizado é muito interessante no livro. E, ao mesmo tempo, com uma visão muito Lobo Antunes, muito nihilista do processo. De certo modo, nem Portugal consegue ser verdadeiramente próspero, nem os africanos conseguiram se libertar dessa dominação. Então, são eternos talibãs dominados. E, enfim, deixou de ser Portugal e passaram por um processo de neocolonialismo, de neocolonizados, sem escapar exatamente sem encontrar a liberdade. Quer dizer, é mesmo uma dificuldade suprema de existir em liberdade. Né? Eu acho que a guerra de África é uma guerra. A guerra colonial e a seguir a guerra civil, elas estão assim à flor da pele ainda, né? Nada tem a ver com a relação do Brasil colonizado por Portugal. Não há meio de comparação. Quer dizer, há coisas que vão na mesma linha, mas nós temos um tempo que já nos permite olhar esse processo de colonização de uma outra maneira. Enquanto que na África sangra ainda. As relações sangram. O primeiro de todos é um livro. Eu fico muito contente porque essa é uma segunda edição, e é tão raro a gente ter uma segunda edição. A primeira edição era uma edição portuguesa, foi a minha tese de doutoramento, e teve agora uma edição brasileira, o que é bom porque o livro estava esgotado há muitos anos. Depois disso veio esse livro, que também está esgotado, é uma edição portuguesa também, O Avesso do Bordado, foi publicado em Portugal também pela Caminho, primeiro Don Quixote, depois a Caminho. Depois, ainda o terceiro livro que foi publicado em Portugal, que é A Tela da Dama, e tem esse nome a partir de um dos ensaios, que é uma coisa sobre a Idade Média. Eu não sou um especialista da Idade Média, mas trabalho com poesia, e a poesia mais ou menos intemporal. E o único que foi publicado no Brasil até o momento é A Mão que Escreve, pela Casa da Palavra, que ao mesmo tempo é a Leia em Portugal. O próximo livro se chama Formas de Ler, está dividido em 3 partes, que é a literatura e a biblioteca, a literatura e o tempo, e a literatura e o corpo, Eros contra a melancolia. Então, a pesquisa anterior eu dou conta dela, né, através desse livro. O livro não se faz em solidão. Eu acho que ele nasce de um empenho pessoal, claro, mas nasce também do diálogo com os pares, nasce dos encontros que nós fazemos com outros colegas em congressos, em seminários. Portanto, esses livros nascem também de um apoio institucional muito importante, e no meu caso, especialmente do CNPq. Eu sou pesquisadora do CNPq desde 1988, e eu devo, portanto, ao CNPq, né? Devo aos apoios da FAPERJ, da CAPES, e digo tudo isso como uma reverência a esses momentos. E digo ao mesmo tempo muito triste, porque nós estamos num momento em que todos esses apoios estão sendo muito ameaçados. E eu acho que uma universidade verdadeiramente livre para todos, libertária também,
e temo muito por esse futuro da universidade se nós não fizermos um esforço muito grande para nos mantermos bem. E não sei até quando esse apoio será reduzido, será adstrito a algumas pequenas áreas, digamos, de interesse mais imediato. Enfim, eu falo num momento bastante difícil da Universidade Brasileira. Não é fácil, né, ser professor de letras no Brasil, mas eu acho que nós tivemos bons momentos em que a universidade ganhou um espaço de respeitabilidade. E eu agradeço muito a essas instituições de fomento que representam ou representavam, né, o governo do Brasil. José Saramago ocupou uma grande parte, quer dizer, da minha pesquisa, do meu interesse. É um autor que me seduz, que me seduziu e que me fez escolher como tema da tese, numa época em que ele não era nem prêmio Nobel, mas naquele momento ele tinha escrito 3 grandes romances, O Levantado do Chão, O Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis. Isso em Portugal seria quase impossível, isto é, decidi fazer uma tese sobre um autor que escreveu 3 romances, pelo menos de sucesso. No Brasil não era, felizmente. E eu tinha uma orientadora que era a professora Cleonice Berardinelli, né, que é a professora Cleonice Berardinelli, sempre será minha orientadora e orientadora de tantos nós. Ela aceitou que eu fizesse a tese sobre o Saramago. E deu certo, porque, afinal de contas, o moço virou prêmio Nobel de Literatura, o livro passou a ser o primeiro livro publicado. Não foi a primeira tese, é preciso dizer. Às vezes eu fico um pouco incomodada de dizer, foi a primeira tese que se fez. Não foi. Antes de mim, 6 meses antes, a Terezinha do Prado Valadares, na PUC, defendeu uma tese sobre a obra do Saramago. Mas é preciso dizer que é o primeiro livro no mundo publicado sobre ele, e, portanto, que até hoje tem um eco, às vezes, que me surpreende, é o José Saramago entre a história e a ficção, uma saga de portugueses, porque, na época, essa questão que hoje é quase banal, das relações entre história e literatura, não era. Era alguma coisa que estava começando a ser pensada. Nos anos 80 surgiu essa vaga de um romance que se quis outra vez narrativa. Não é? O momento, sabe, O Nome da Rosa, 100 anos de solidão um pouco antes. O Saramago vai nesse caminho de o gosto de um contador de histórias. Né? E as relações, portanto, entre ficção e história, para isso eu ganhei uma bolsa do governo francês, fui estudar no Collège de France, fui aluna do Georges Duby, e, sem dúvida, isso me abriu um leque. Houve realmente um momento em que era basicamente sobre a narrativa que meu trabalho na pós-graduação acontecia. E era, digamos, sobre autores contemporâneos. A gente tem que ter um pouco de cuidado com o conceito de contemporâneo, porque como a gente já está no século XXI, né, já não é bem exatamente aqueles que estão começando a publicar agora. Não é sobre esses que eu tenho tratado. Eu tenho tratado, na verdade, sobre autores do século XX, fim do século XX, que começaram a publicar nos anos 80, como Saramago, como Mário Cláudio, como Lobo Antunes, como a Lídia Jorge, mas que continuam publicando até hoje. E o Hélder Macedo, que também foi um dos núcleos da minha pesquisa, e eu atravessei, na verdade, essa relação com o Hélder, essa relação entre poesia, narrativa e ensaio. Quer dizer, uma das pesquisas que eu desenvolvi, um dos projetos de pesquisa do CNPq, se chamou justamente Contrabandos da Cultura. E esse contrabando é isso, como é que, né, você consegue ir buscar não só noutros, né, e o que a gente pode chamar a biblioteca de cada um, mas também dentro de si as várias facetas. Né? Como é que a faceta do crítico, de certo modo, dialoga com a faceta do escritor, com a faceta do poeta, e isso foi, durante algum tempo, um dos núcleos. Na relação interartes, o meu favorito é o Mário Cláudio,
e Purposo, porque ele trabalha com uma série de outros artistas e faz biografias que não são biografias, mas que são romances de biografia, e elege para esses personagens grandes nomes da arte. Então, o Goya, o Amadeu de Souza Cardoso, Leonardo da Vinci. Então, pronto, é um manancial daqueles. Fiz o meu concurso para titular, que agora já não é mais um concurso, mas é uma passagem para titular, e, mais uma vez, fiz um pouco a fivela e voltei ao Saramago, não só na dimensão da relação com a história, mas também no diálogo com os textos, porque eu tomo como referência o Primo Levi do livro É Isto um Homem, e trabalho especificamente com a ideia da arte como sobrevida num romance muito pesado, muito denso do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, e com um momento especialíssimo em que um dos cegos se lembra de um quadro, que não é um quadro, mas é uma coisa compósita, praticamente uma espécie de metonímia da pintura ocidental. É muito interessante, porque ele vai dizendo o quadro que eu vi e vai elencando, sem nomear, uma série de quadros, né? Guernica, enfim. E então, nessa linha, quer dizer, o Primo Levi faz a mesma coisa, porque também É Isto um Homem, há um momento em que ele consegue, no campo de concentração, caminhar para ir buscar a sopa dos detentos, e antes de carregar o peso da sopa, ele vai, e felizmente é um caminho que ele vai tentando fazer o mais longo possível para ir conversando com um amigo que está junto com ele, e ele se lembra, naquele momento, dos versos da Divina Comédia. Então, são dois momentos em que, no livro e no outro, seja na revisitação do Dante da Divina Comédia, seja na revisitação da pintura ocidental, nós temos uma espécie da arte como sendo capaz de devolver o mínimo de dignidade na ausência da dignidade humana. O Marcelo Pacheco Soares, que foi meu orientando desde a iniciação científica, que é hoje professor da escola técnica, e ele disse uma coisa muito bonita. Eu digo: Marcelo, queria tanto que você fizesse concurso para a faculdade. Ele disse assim: você sabe que eu estou muito bem no segundo grau? E é verdade, ele está bem no segundo grau, ele está bem no sentido de que ele está formando gente da melhor maneira possível. É bom que haja escolas técnicas importantes, Cefet, o Instituto Federal, né, onde ele trabalha, e que a gente não fique só restrito à universidade, senão a universidade precisa de gente boa que está ali, formando gente que chega depois à universidade. Sem dúvida, eu acho que agora eu devia ter começado por ela, porque é a mais antiga, com um projeto assim grande. Eu era muito jovem quando comecei a dar aulas para ela no curso de especialização. Foi a professora Mônica Figueiredo, que é nossa colega, minha amiga, né? Se tornou grande professora do quadro, né? E que foi me orientando também. Bom, é uma mulher brilhante, é uma grande professora. Eu acho que o grande nome, né, está aí. Né? É o Rafael Santana, que foi me orientando, que é professor da casa e agora professor da pós-graduação, e que eu acho que a gente legou isso. Não é exatamente legou porque eles são bons, né? Não é uma doação assim, do maior para o pequeno, não é nada disso. É um encontro de vozes, um encontro que deu certo e que permitiu que eles estivessem ocupando esses lugares. Meus parceiros na universidade, nas universidades estrangeiras, não são parceiros de uma pesquisa conjunta. São pessoas com quem eu dialogo sempre
não só porque o assunto de interesse é comum, né? E aí, sei lá, o professor Carlos Reis, que é também um estudioso do Saramago, e que agora fez uma homenagem muito bonita em Coimbra, sobre uns 20 anos do Prêmio Nobel de Literatura. Nós aqui também comemoramos, não sei se dá para ver, mas tem aqui. Ó. E agora os Josés, eram 2 Josés, o Cardoso Pires, que está 20 anos da morte e 20 anos do Nobel, mas o Carlos Reis fez em Coimbra um evento e pronto, foi ele que me convidou para abrir o congresso. Então, a minha parceria funciona assim. A Isabel Pires de Lima no Porto, o Carlos Reis em Coimbra, a Maria Fernanda de Abreu da Universidade Nova de Lisboa, a Helena Buesco e a Paula Mourão na Universidade de Lisboa, na UEL. E nós trabalhamos com um diálogo.